Na vida com Deus não há meio termo. Ou você cresce, ou você cai. E se você percebe que não está crescendo, então você está caindo. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é mais um daqueles vídeos em que a gente conversa sobre algum tema. E hoje nós vamos falar sobre crescimento. É algo necessário, algo que precisa acontecer. E eu vim trazer esse tema aqui pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você gosta de temas assim, se você gosta quando eu trago vídeos de conversa. E é isso, gente, vamos pro vídeo. Bom, já tem algumas semanas que na escola bíblica aqui da igreja tem falado sobre crescimento, salvação, vida com Deus, perseverança, prosseguir em conhecer o Senhor. E eu achei muito importante trazer essa conversa aqui, porque é algo que precisa acontecer. A salvação, como nós já sabemos, ou se você ainda não sabe, a salvação ela é um ato, porém nós precisamos do processo que vem depois da salvação, que é o processo de santificação. É o processo em que a gente começa a aprender com Jesus, a ser mais parecidos com Ele, a nos tornar santos porque Ele é santo. É claro que nós só vamos conseguir de fato no dia da glorificação, quando nós somos glorificados com Cristo, mas é um processo que precisa acontecer na vida de todo cristão. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Nós não podemos parar, ser cristãos que param no tempo, porque assim como eu disse no início do vídeo, a vida com Deus não tem meio termo, ou você cresce ou você cai, e se você percebe que não está crescendo, então você está caindo. Fica tranquilo, porque nesse vídeo eu também vou falar como que esse crescimento pode acontecer, como crescer e como prosseguir em conhecer o Senhor. Não vou apenas apontar, você precisa crescer, e não vou falar nada. Não, vou te dizer por que o crescimento é necessário, como que ele acontece e como que a gente pode desenvolver esse crescimento na nossa vida diária com o Espírito Santo. Porém, para a gente começar, vamos lá, pegue sua Bíblia. Nós vamos abrir primeiramente no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, 13 e 14. Vai ser muito mais proveitoso esse vídeo se você pegar sua Bíblia, manter ela aberta junto comigo, e acompanhando os textos, e marcando, fazendo anotações. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Eu vou ler versículos pontuais por causa do nosso tempo, mas leia os capítulos inteiros que eu vou estar citando aqui, você vai ser muito mais edificado. Bom, vamos lá. Versículo 12, 13, 14 do capítulo 3 de Filipenses. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo começa aqui no versículo 12, em sua primeira frase, dizendo assim: não que eu já tenha obtido tudo isso. Aqui Paulo ele traz um reconhecimento e uma insatisfação que demonstra que ele entende que tem mais de Deus, que ele não alcançou. Ele até fala na segunda frase que ele ainda não foi aperfeiçoado. E eu trouxe esses versículos em que Paulo ele traz essas falas para que eu consiga ilustrar isso da melhor forma para vocês. Nós precisamos entender que sempre há mais de Deus. Nós precisamos estar constantemente insatisfeitos. Não entenda insatisfação aqui no sentido de ingratidão. A insatisfação aqui é uma insatisfação em que você quer mais, que você tem sede de mais, que você está insatisfeito com o que você já tem, porque você sabe que tem mais. E na vida com Deus, essa insatisfação precisa acontecer para que a gente entenda que tem mais de Deus. Sempre há mais de Deus. Eu vou ilustrar melhor essa questão da insatisfação para que não fique mal interpretado. É você entender que se hoje você ora 5 minutos, amanhã você pode orar 10. Você precisa estar constantemente insatisfeito porque você entende que há mais de Deus. Você entende que tem mais do Senhor. Então, o primeiro ponto para que o nosso crescimento aconteça é a gente entender que tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Todo dia você vai aprender algo novo com o Senhor. Todo dia que você abrir a sua Bíblia para ler, você vai aprender algo novo. Nem que todos os dias você leia o mesmo versículo, o mesmo capítulo, Deus sempre vai te ensinar algo novo. E tudo isso através do Espírito Santo, mas nós vamos falar do Espírito Santo daqui a pouquinho. Bom, aí Paulo fala assim:
Não pense eu mesmo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso é um ponto importante para que a gente cresça também. Primeiro, a gente entender que há mais de Deus, que além da salvação, há mais de Deus. O processo de santificação é um processo em que você conhece o Senhor e você prossegue em conhecê-lo. Então, primeiro a gente entende que há mais de Deus. E segundo, a gente precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. Mas por quê? E como? O que acontece muitas vezes quando a gente aceita Jesus, quando a gente começa a caminhada cristã, uma das coisas que atrapalha muito o nosso crescimento com Cristo é as lembranças do nosso passado, dos nossos erros, e muitas vezes isso é ação de Satanás, que nos traz à memória coisas que nós já fizemos, coisas que nós já erramos, nos dizendo, olha, você não é digno, olha, você não é merecedor. E realmente nós não somos, mas foi pago um alto preço pela nossa vida. E a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e que nós somos feitos novas criaturas. Então esses versículos precisam estar em nossa mente, para que a gente se esqueça das coisas que ficaram para trás, entenda que nós já fomos perdoados em Cristo e que nós precisamos avançar, nós precisamos crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não permita que o seu crescimento seja paralisado pelos seus erros do passado, por lembranças daquilo que você já fez e que Deus já te perdoou. Mas como que eu sei se Deus já me perdoou? Isso é assunto para outro vídeo. Mas basicamente a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a partir do momento que você confessa ao Senhor o seu pecado, você recebe perdão em Cristo. Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados, Ele amou o mundo para que houvesse perdão, para que hoje nós tivéssemos livre acesso a Deus. Então a primeira coisa que você precisa entender para que você cresça, além de que tem mais de Deus, é que você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás. Isso atrapalha o nosso crescimento, isso atrapalha o nosso avanço na vida com Deus. Então Paulo, depois de dizer que ele se esquece das coisas que ficaram para trás, ele fala sobre prosseguir para aquelas que estão adiante. A palavra do Senhor vai dizer que a vida eterna é conhecê-lo. Lá em João 17:3. A vida eterna é conhecer a Deus. E esse processo de conhecer o Senhor, ele é um processo diário. É um processo que assim, eu nunca vou poder chegar aqui e dizer, olha, eu conheço Deus. Não, eu estou conhecendo, eu estou prosseguindo em conhecer o Senhor. E para que esse processo de crescimento aconteça, nós precisamos entender que nós temos livre acesso a Deus. Eu não sei se eu já citei algum momento aqui no canal, talvez seja algo que você já saiba ou não, mas quando Jesus morreu, o véu que separava a presença de Deus da humanidade, ele se rasgou, nos dando assim livre acesso à presença. Hoje, se você fecha seus olhos e você fala com Deus, Ele te escuta e nós temos plena certeza de que Ele nos ouve. Então nós precisamos entender que nós temos livre acesso a Deus hoje. Ok, você já entendeu que você precisa crescer, que você precisa esquecer das coisas que ficaram para trás e que você pode crescer, que você tem livre acesso à presença de Deus. Então o que você precisa entender agora é o porquê você precisa crescer. Um dos porquês eu já pontuei aqui, que é a questão de conhecer o Senhor. Essa é trazida por Jesus como a vida eterna. A vida eterna é conhecê-lo. Em vários momentos o Senhor fala sobre essa vida eterna, sobre conhecer a Ele. E agora nós vamos lá para aquela parte em que Jesus ensina para os seus discípulos sobre a videira. Ele se apresenta então como a videira verdadeira e diz que nós somos os ramos. E lá Jesus fala assim que aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora, e que aquele que dá fruto é podado pelo Senhor. Ou seja, o nosso crescimento ele é necessário para que a gente frutifique. É muito egoísmo da nossa parte querer ser salvo e não compartilhar essa salvação. Se você não entende que você foi salvo e que outras pessoas podem ser salvas também, e se você não quer compartilhar essa salvação com outras pessoas, então você tem sido um ramo que, além de não estar dando fruto, você não tem crescido. E foi como eu disse para vocês lá no início, na vida com Deus não existe meio termo. Nós precisamos entender que toda e qualquer pessoa precisa ser salva e que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu não sei se você já passou pela experiência de comer uma comida sem sal. É uma comida que não desce, uma comida sem sabor. Você já tentou andar no escuro? E é assim que o mundo está em trevas. Nós precisamos entender que nós somos luz, nós somos a igreja de Cristo, nós somos chamados à plena unidade de Cristo.
Você conhece se você está assistindo esse vídeo e você já conhece Jesus, você conhece o que as pessoas precisam. Você conhece a salvação, você sabe sobre o céu, você conheceu aquele que perdoou os seus pecados. Eu não sei como foi a sua história de caminhada com Cristo, mas possivelmente você já sentiu a culpa do pecado. E eu acredito que não tem nada mais doloroso do que a culpa do pecado, você sentir que pra você não tem solução, você sentir que a vida não tem sentido. E você conhece a solução. Nós conhecemos a solução é Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer em conhecer o Senhor, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E agora nós vamos falar sobre a parte mais importante desse vídeo, que é sobre o Espírito Santo. É Ele que vai nos ajudar nesse processo de crescimento, nesse processo de santificação, nesse processo de conhecer a Deus. Afinal, Jesus nos deixou o Espírito Santo para que Ele nos ensinasse todas as coisas. É com o Espírito Santo que você vai aprender como orar, é com o Espírito Santo que você vai entender a Bíblia, é com o Espírito Santo que você vai conseguir adorar a Deus, que é Espírito e em verdade. E a importância de entender que é o Espírito Santo o agente principal desse crescimento, que nós vamos entender o quanto esse crescimento é necessário. É se enchendo do Espírito Santo que nós vamos transbordar da presença dele em nossa vida. É através do Espírito Santo que você não vai conseguir mais viver da mesma forma. É o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas, é o Espírito Santo que vai te ensinar como se vestir, como falar, como se portar, como agir. É o Espírito Santo que vai te ensinar sobre o Jesus, é o Espírito Santo que vai te ensinar sobre os mistérios da palavra de Deus, é o Espírito Santo que vai te ensinar todas as coisas, e é por isso que você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. Você pode virar pra mim e perguntar, tá, mas como que eu me aproximo do Espírito Santo? Como ter um relacionamento com o Espírito Santo? Isso é um tema que daria vários outros vídeos, inclusive muito grandes, mas basicamente é você orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Em suas orações, você conversar com o Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos com Jesus, nós falamos com Deus, e nos esquecemos do Espírito Santo. Mas é Ele que está atuando em nosso meio hoje em dia. Jesus voltou aos céus. E Jesus retornou aos céus e Ele vai voltar para buscar a igreja. Mas hoje em dia quem está atuando na igreja é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência para que a gente se relacione com Ele. Converse com o Espírito Santo, ore. Peça ao Espírito Santo para direcionar suas orações. Ainda que é Ele que está conosco todos os dias. Ou seja, só para a gente concluir. Ore, leia a sua Bíblia. Desenvolva o seu relacionamento com o Espírito Santo e testemunhe. Testemunhe, que a gente não seja crentes que só aprende e guarda, que nós não venhamos apenas engordar espiritualmente e não compartilhar aquilo que nós estamos aprendendo. O versículo que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor precisa estar guardada em nosso coração. Porém, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, a sua boca precisa falar do que o seu coração está cheio. O seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Não adiantaria de nada eu aprender tudo isso e não compartilhar com alguém. Testemunhe o que você tem aprendido. Compartilhe com outras pessoas o quanto Jesus é bom. Compartilhe o que você tem aprendido com Ele. Pode parecer pouco. Você pode dizer assim, nossa, mas eu só aprendi que o Senhor é meu pastor e que nada vai me faltar. Compartilhe isso. Entendeu? Conte para outras pessoas. As pessoas precisam ouvir de Jesus. As pessoas estão sedentas por Jesus. E nós que conhecemos a solução, que é Jesus Cristo, nós que conhecemos o Consolador, que é o Espírito Santo, nós que entendemos essa salvação, não estamos compartilhando da forma que deveríamos. Já parou para pensar em quantas pessoas hoje em dia não conhecem ou nunca ouviram falar sobre Jesus? E o que você tem feito para que essa realidade seja mudada? Nós precisamos crescer. E que Deus nos ajude. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me acompanha no Instagram também, que eu vou deixar em algum cantinho aí da tela. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.